Estamos aí de volta para falar na continuidade do nosso assunto. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre gestão, né? Gestão integrada, algumas ferramentas utilizadas para a gestão integrada e comunitária, né? Que são ferramentas do POP aplicadas à polícia comunitária. Tivemos também uma discussão e uma parte aí sobre a questão do policiamento tradicional, né? Explicamos e ficou bem claro, né, a relação do policiamento tradicional, tanto a ineficiência da segurança pública que hoje se apresenta, como também essa ineficiência relacionada à ação nas causas da violência e da criminalidade. E como já foi dito na aula passada, nós temos a polícia comunitária como a ferramenta mais condizente com a gestão integrada e comunitária. Assim nós adotamos ela e a gente viu também que ao longo da história, né, ela se apresenta hoje como essa ferramenta mais adequada às questões contemporâneas, certo? Que, como eu falei, nenhum daqueles modelos são infalíveis, né? Inclusive a polícia comunitária. Pode vir acontecer mudanças, mudar a terminologia, mudar a forma de agir também, mas para o momento o que nós temos aí de novidade, que não é tão novo assim, é a polícia comunitária, certo? Então a gente falou muito sobre a polícia tradicional, citamos alguns pontos, as características dela, né, e como é o relacionamento com a sociedade, com as classes políticas. E hoje nós vamos ver, nessa parte 3, com relação à polícia comunitária, né, as ações que podemos desenvolver e qual é o foco, como é que a gente pode desenvolver nessa parte. A gente vai agora adentrar e ter ciência disso. Então vamos lá. Então, polícia comunitária é nosso tema de hoje. Vamos começar por aqui, né? Falamos também na aula passada, né, com relação a essa questão aí da polícia comunitária. Ela está prevista, né, vamos dizer assim, na Constituição Federal, quando a Constituição Federal ela coloca no seu artigo 144, né, que segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Então, quando fala que é direito e responsabilidade de todos, significa dizer que a cooperação do cidadão de bem, a participação dele, obviamente, faz também com que possa acontecer a polícia, o trabalho de segurança, né, e as questões de polícia comunitária também. Então é importante frisar que o cidadão tem o direito, sim, de ter conhecimento. A gente vê aqui no policiamento tradicional, as pessoas não têm o conhecimento do que se passa na segurança pública, né? Até porque o profissional de segurança pública ele se reporta muito ao seu comandante ou seu superior hierárquico, deixando o policiamento restrito e a conhecimento apenas daqueles policiais que patrulham aquela área ali. Então o artigo 144 ele dá esse direito, né, esse poder aí ao cidadão de questionar também o serviço de polícia, de ter conhecimento, de participar. E hoje o que a gente vê é isso, né, o cidadão cada vez mais disposto a participar. Algumas vezes a gente sabe que temos pessoas aí que não colaboram com a polícia, né, querem fazer o contrário, querem se utilizar da aproximação da polícia para favorecer o mundo criminoso. Exemplo de uma blitz que você vai realizar, essa pessoa, né, que
pode estar participando aí num grupo, começa a espalhar que a blitz está no local, evitando até que os criminosos possam ser abordados, né? Ser pegos de surpresa e realizadas as prisões dele. Então essas pessoas acabam prejudicando. Mas em contrapartida, a grande maioria das pessoas, a grande parte da população, são cidadãos de bem. E como a gente discutiu aqui também, as pessoas querem segurança. É uma necessidade básica do cidadão, de um ser humano, ter segurança. Então, se é necessidade básica, ele tem também esse direito de questionar, de procurar o melhor serviço possível, assim como é um serviço público de saúde, o serviço público de educação. O cidadão também tem esse direito, certo? E não podemos negar esse direito ao cidadão. Eu vejo que muitas vezes nós não participamos ou não queremos dar lugar ao cidadão na segurança pública por questões de medo mesmo, que o cidadão possa questionar o nosso serviço e ver a fragilidade de alguns setores, né? Às vezes, quando eu era mais novo, mais recente na polícia, a gente via muito essa questão de que o cidadão ele não podia estar nos quartéis porque ali ele teria conhecimento da rotina, teria conhecimento do armamento, né? De quem eram as guarnições, ia fazer amizade para favores. Mas, se olharmos por essa ótica, nunca poderíamos nem sequer fazer segurança pública, né? Faríamos apenas segurança privada. E esse não é o nosso papel. O nosso papel é segurança pública. E os quartéis têm sim que estar abertos, tem sim que receber as pessoas, tem que ter esse contato. Óbvio que ninguém vai estar discutindo questões de seguranças internas, né? Ou questões internas com o público civil. Mas a participação nas decisões de segurança pública é importante. Muitos desses atores são pessoas que podem, de alguma maneira, ajudar o serviço policial, no sentido, inclusive, da participação comunitária, das questões sociais locais, né? E isso o policial, muitas vezes, ele não vai ter esse olhar que a comunidade tem com relação aos problemas que afligem determinada comunidade. Então veja que é importante nesse sentido, certo? Então, o artigo 144 diz que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos, né? Que nos leva a inferir que, além dos policiais, cabe a qualquer cidadão uma parcela da responsabilidade pela segurança. O que a gente disse agora. O cidadão, na medida de sua capacidade, competência e da natureza do seu trabalho, bem como em função das solicitações da própria comunidade, deve colaborar no que puder na segurança e no bem-estar coletivo. Isso também serve, esse artigo 144, essa distribuição de poder com o cidadão também, essa responsabilidade compartilhada, né, serve também para tirar um pouco do fardo da segurança pública, em cima das polícias, né? Porque se coloca muita culpa na polícia, da falta de segurança, mas se olharmos direitinho nesse artigo, vamos ver também que a população, a comunidade tem sua parcela de culpa, né? Nessa questão da insegurança. A exemplo das pessoas hoje não estar mais seguindo algumas orientações da polícia, de andar em alguns locais. Por exemplo, jovens participam de festas que não são apropriadas para a sua idade, né? Já estão consumindo álcool e outras drogas. Pessoas que andam com bens valiosos, né, na rua ou dentro de um coletivo. E são coisas que a população deveria colaborar com a polícia para diminuir a questão dos crimes, né? Mas o que a gente vê é que não acontece isso normalmente, e as pessoas acabam colaborando para que ações criminosas, se a gente se remeter àquele triângulo, né, do crime, que é o TAP, lá, a gente vai ver que a ocorrência do crime, né, como a gente viu,
depende dos três fatores, que é o ambiente, o cidadão e o infrator, que seria o criminoso. Então, nesse sentido, o cidadão tem sua parcela de culpa, óbvio, mas não devemos também só culpar o cidadão e não fazer o nosso serviço, né? Nós temos que fazer sim, é o nosso dever. O cidadão é o direito, mas para a gente é o dever de fazer, certo? Continuando aqui, a nossa pretensão é procurar congregar todos os cidadãos da comunidade através do trabalho da polícia no esforço da segurança. Não é que o cidadão vai interferir no trabalho da polícia, não é que ele vai colocar o dedo, vai dar ordem ao policial. Isso é uma ideia errônea que se tem sobre polícia comunitária, né? As pessoas acreditam que a polícia comunitária, o policial, ele perde o poder, mas não é isso. Ele vai compartilhar e somar esforços, né, no sentido da segurança melhorar. Ele vai capilarizar as suas ações, né, facilitando tanto para ele como para o cidadão uma segurança pública. Olha, se o policial ele recebe, inclusive no policiamento tradicional a gente vê muito isso, né, a colaboração do cidadão é importante, né, porque quando há colaboração, há prisões, há ações preventivas, há ações repressivas, tudo com a colaboração da polícia. Eu vejo que ao longo da minha carreira aqui, na nossa instituição, muitas coisas se resolvem apenas com a colaboração da polícia, do cidadão, né? E aí de nós, se não houvesse essa colaboração por parte do cidadão. Porque o que chega muitas vezes ao policial que está de serviço é aquilo que é comunicado através do cidadão. Porque o criminoso não vai ligar para a polícia, não vai dar informação alguma. A própria polícia, né, uma boa parte dela não tem condições de produzir informação, porque há um distanciamento através do policiamento tradicional, né, entre a polícia e as pessoas. Então, até numa conversa difícil do policial obter informações, e só se dá mesmo pela participação das pessoas, né, na segurança pública. Então veja que até a participação mínima que a população já tem com a polícia já colabora muito na segurança pública. É só de ligar ao 190 e informar que está acontecendo um fato, a polícia já está sendo comunicada que está acontecendo aquele fato em determinada localidade, característica de quem cometeu a infração ou o crime. E assim é o nosso trabalho, né? O produto do nosso trabalho bruto é as informações que o cidadão traz para a gente, né? E a gente vai trabalhar em cima daquilo ali. Porém, os críticos de polícia comunitária, eles, ao negar essa comunicação com o cidadão, né, acaba provocando essa situação de que a polícia ela não consegue vender um produto final para a sociedade que seja satisfatório. A gente acaba vendendo um produto insatisfatório, um produto que não está atendendo a necessidade, porque as informações chegam, as pessoas querem colaborar, mas a polícia começa a entender ainda ou ainda entende que não é papel do cidadão e que ela por si só deve tomar decisões e ter soluções para os problemas de segurança pública. Então não é bem assim, né? Inclusive a gente sabe que alguns órgãos podem colaborar na questão da segurança pública. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo bem simples. Na escola, a escola é um local onde chega-se muita informação da comunidade, né? Há uma interação muito grande entre a escola e a comunidade. Então os professores podem trazer informações para os policiais. A exemplo da Ronda Proerd que nós temos aqui no nosso estado, que é uma ronda que está em constante interação com as escolas e tem evitado de forma preventiva alguns crimes, inclusive orientando também aqueles jovens que já estão
iniciando o mundo do crime e tirando aquelas pessoas desse mundo, né? Então vejo a importância num trabalho como esse. É preciso deixar claro que a polícia comunitária não tem o sentido de assistência social, não é só chegar lá e dar cesta básica, levar para um hospital. Não é isso. Isso é uma ideia errônea que se tem de polícia comunitária também, como uma polícia apenas assistencial, né? Uma polícia que apenas está ali para socorrer o cidadão de forma social, né? Mas, como está dito aí no texto, temos sim a responsabilidade no sentido de participação social, compartilhar essas questões de segurança e resolver de forma conjunta, né? Então, todas as forças vivas da comunidade devem assumir esse papel relevante, né, na segurança pública e no serviço ligado ao bem comum. Eu acredito que se tivesse a colaboração de todos esses organismos vivos, né, como diz aí o texto, com a polícia, segurança pública era muito mais fácil de ser feita e a situação da insegurança talvez nunca viesse à tona, né? As pessoas se sentiriam seguras, a nossa instituição seria muito mais elogiada do que já é, né? E nós também até é uma forma de promoção, né, para os profissionais, como aumento, né, de ganhos, por exemplo, a polícia receber mais porque a sociedade está apoiando e a sociedade é aquele que aprova lá um deputado, um governante, e esse governante, apoiado pela sociedade, toma decisões. E a polícia quer trabalhar só. Isso é um trabalho que não tem sentido, né? Trabalhar só, porque nós vivemos uma sociedade onde a polícia faz parte dela, não é uma coisa à parte. Faz parte desse conjunto, né? Aí eu deixei um alerta aí, uma atenção aí, que com a polícia comunitária nós não queremos criar uma nova polícia, né? Ou credenciar esse cidadão, pessoas extras, aos quadros da polícia como policiais comunitários, não. O que nós queremos, né, é a filosofia em prática e que as pessoas sejam parceiras, não inimigas da polícia, e que esse trabalho de cooperação possa desenvolver um trabalho mais eficiente, né? Então a primeira ideia que se tem a respeito do tema polícia comunitária é que ela, por si só, é particularizada, né, pertinente a uma ou outra organização policial que adota dentro de critérios peculiares de mera aproximação com a sociedade, sem contudo obedecer critérios técnicos e científicos que objetivem a melhoria da qualidade de vida da população. Então a polícia comunitária não é particularizada, né? O que nós temos que ter em mente é que a filosofia, ela é uma filosofia organizacional, é uma filosofia que deve fazer parte da instituição, inclusive quando o policial comunitário ele for retirado desse serviço, ele pode ser substituído por outro, porque está internalizado na instituição, já está institucionalizado a polícia comunitária, de maneira tal que venha outro e não vai mudar o trabalho a ser realizado. Mas ainda está no imaginário, tanto popular como também da instituição, dos membros da instituição, que a polícia comunitária é um serviço particular, especial, que difere dos demais. E não deve ser assim, né? Inclusive a polícia comunitária deve sim adotar critérios técnicos, científicos, deve ser cada vez mais realizar um serviço, vamos dizer assim, mais objetivo e com maior qualidade, para que se possa perdurar por um bom tempo, né? Outro ponto também a esclarecer é que não existe polícia comunitária sem a participação da comunidade. Algumas experiências pelo Brasil já mostram que não foram experiências de polícia comunitária,
foram apenas experiências de polícia dentro de uma comunidade ou polícia mais próxima, né? Que não foi uma polícia comunitária. Por quê? Tiveram aí nomenclaturas diferentes, adesivos sugestivos, né, distintos, diferenciados, etc. Mas não tiveram participação social, não tiveram participação da comunidade. E não existe polícia comunitária, como está dito aí, sem participação comunitária. É melhor nem colocar em prática, porque as pessoas e a população, a maior parte da população entende já o que é polícia comunitária, sabe o que significa isso, principalmente aqueles que já têm o costume de lidar com projetos sociais, que trabalham em ONGs, igrejas. Então já tem ideia do que é uma participação comunitária e uma polícia comunitária. E às vezes a polícia ela engana as pessoas com alguns projetos de polícia comunitária, mas que na verdade tem só a capa de polícia comunitária, ou a casca, né? E o miolo não tem essas características de polícia comunitária. Tem sim um policiamento tradicional com uma nomenclatura diferente, né? Então vamos ver assim, para a gente, como está escrito aí, não correr risco, né, de definições nem conceitos unilaterais, né? Vamos falar agora de alguns traços que caracterizam uma comunidade. Até porque para o policial, quando fizer um projeto de polícia comunitária, ele não confundir o que seja uma comunidade, né? Separar de, por exemplo, algumas pessoas elas acabam confundindo o que é uma instituição ou uma comunidade, né? Encaram uma instituição onde as pessoas vão lá trabalhar como um local de comunidade, mas não é. Então as características da comunidade seriam forte solidariedade social, a aproximação dos homens e mulheres em frequentes relacionamentos interpessoais, a discussão e solução de problemas comuns, somente sociais, né? E o sentido de organização possibilitando uma vida social durável. Então veja que na relação de emprego, né, isso aí já 2, 3 pontos aí já tira essa relação de comunidade, né? Então um bairro também pode ser uma comunidade, mas também ele pode ter várias comunidades dentro do próprio bairro. A exemplo que temos aqui, vamos citar aqui um exemplo aqui, Paratibe. O bairro de Paratibe, aqui em João Pessoa, ele tem uma comunidade quilombola. E eles têm uma característica diferente, né? Pensamentos diferentes, cultura diferente das demais pessoas daquele bairro. Então ali é uma comunidade. E pode ter outras comunidades dentro daquele mesmo bairro. E tem bairros pequenos que acabam se tornando uma comunidade só, né? A exemplo do bairro São José, a exemplo ali de Mandacaru, uma parte que chama-se Alto do Céu, né? Então esses locais, ele tem todos esses pontos aí, certo? De maneira bem clara, indicando que se trata de uma comunidade. Aí está escrito aí, entendi, mas o que é polícia comunitária, né? Ainda ficou aquela... A gente fala muita coisa, mas a partir de agora vamos deixar bem claro, ponto a ponto, o que seria polícia comunitária, né? Nós também podemos frisar, né, nessa questão aí, que a polícia comunitária não é apenas um projeto isolado, né? Como eu falei agora há pouco, ela tem que fazer parte de uma instituição e é preciso mudar toda uma conjuntura institucional, toda a forma de trabalho que é realizada numa instituição. E hoje nós estamos vendo aí essa modificação da forma de trabalho na nossa instituição policial, quando a gente
para escutar histórias das pessoas que estão, ou policiais que estão aqui há mais tempo, nós já percebemos que houve uma mudança ao longo do tempo. Então, vamos deixar mais claro ainda, a polícia comunitária pode aparecer como várias nomenclaturas diferentes, né? Que na essência é a mesma. Alguns nomes aí são adotados aí no Brasil, no mundo, né? Aí eu trouxe alguns só para a gente ter ciência que às vezes pode gerar confusão, porque a mudança de nomenclatura não quer dizer que muda a filosofia. A filosofia de trabalho é a mesma, a essência é a mesma. Só muda a nomenclatura, né? Aqui no estado, por exemplo, temos aí a Polícia Solidária. Aí outros estados adotam o nome de Polícia Interativa, Ronda de Quarteirão, foi no caso do Ceará, Segurança Comunitária, né? Polícia de Proximidade. E na maioria das vezes, a maior parte dos estados aí adotam Polícia Comunitária como sendo a nomenclatura, certo? Então a melhor forma de também dizer o que é Polícia Comunitária é dizendo o que não é. Então vamos lá. Primeiro, não é uma panaceia. O que é panaceia? Panaceia, fiz uma pesquisa sobre isso. Era um medicamento que tinha antigamente que ele resolvia qualquer problema que a pessoa tivesse. Ele resolvia tudo. Então a polícia não é uma espécie de panaceia, não é uma espécie de remédio que resolve tudo. Polícia tem o seu papel. Algumas questões sociais precisam da intervenção de outros órgãos. Né? Exemplo uma situação que pegamos muito aí em serviços policiais é a questão da dependência química, né? Que muitas vezes a gente acaba encaminhando aquela pessoa para o tratamento ali por boa vontade nossa, mas geralmente são encaminhadas para a delegacia, né? Quando há uma desordem, quando há um cometimento de alguma infração, crime. E a polícia, nesse sentido, ela precisa sim de outros órgãos, precisa de um local que possa fazer o internamento, o tratamento, né? Que possa estar encaminhando. Isso através da parceria é possível. Veja a importância da parceria, né? Se não houver essa parceria, a polícia estava trabalhando sozinha realmente. E hoje a gente vê que nós ainda queremos carregar sozinhos esse fardo da segurança pública, porque não queremos a participação externa na nossa instituição. Mas isso é um pensamento totalmente errôneo. A polícia também não ataca uma técnica ou um programa. Isso eu falei agora há pouco. Tem que ser uma filosofia de trabalho que está internalizada em todas as áreas de nossa instituição. Até para que, quando haja alguma deficiência, a própria instituição possa identificar e possa colaborar com o policial comunitário. Não apenas ficar nele como um especialista, né? Em polícia comunitária. É o que muito se vê por aí, querendo o policial ser um especialista e que ele que se vire. Não, a instituição tem que dar meios para ele agir de forma comunitária. Então, para isso, a instituição tem que estar bem esclarecida do seu papel como uma polícia comunitária também. Certo? O policial ele é um executor da filosofia da instituição. Não ao contrário, né? A polícia vai executar a filosofia do policial. O que vale é o inverso. Certo? Não é relações públicas, não é apenas para fazer propaganda, não é para apenas melhorar o nome da polícia. Não é isso. É fazer o trabalho que nós devemos fazer, como a gente viu lá no artigo 144, né? E outros também que nós temos que falam sobre ordem pública, manutenção da ordem pública. A gente tem que estar atento a isso, né? Essas questões, porque é nosso papel, certo? Não é espalhafatoso, não é aquele policiamento que faz aquela festa, cheguei aqui, pronto. Não é isso. Chegou aqui e acabou, né? Faz aquele auê, faz a propaganda todinha e depois some. Nem também é de fazer chacota com a própria instituição. A gente vê aí algumas coisas que como se colocasse o policial para ser
fazer uma propaganda, né, da polícia, como a polícia estando mais aberta e tal, mas que acabam manchando a imagem da instituição por conta de ser espalhafatoso demais, de querer criar graça, né, numa coisa onde nós devemos ser profissionais. Então vamos separar a questão dessa questão de ser espalhafatoso e ser profissionais. E também não é elitismo, né? A gente vê algumas experiências aí para ficar mais fácil. As pessoas colocam experiências aí dentro de bairros mais de classe mais elevada, né? Porque há participação, não. Ó, se a gente for fazer o trabalho fácil, só o trabalho fácil, então não existiria polícia. Porque, diga-se de passagem, nosso trabalho é bastante árduo, né? Então precisamos trabalhar realmente onde estão as causas da criminalidade. E como a gente viu as causas da criminalidade, a gente vai entender que as causas da criminalidade, né, está na maioria das vezes mesmo nas comunidades mais carentes. Naquelas que não tem uma classe média alta e alta dentro dela, mas sim ao contrário, elas que têm as classes mais baixas. Nesse mesmo sentido, também não é algo concebido para favorecer os que têm poder, né? Não é uma polícia particularizada, senão seria uma polícia privada em vez de ser polícia comunitária. Certo? Isso aí foi tirado de um livro chamado Policiamento Comunitário, Como Começar. Então, esses conceitos também tem aí no livro, que foi disponibilizado para vocês. E frisando aí um pouco mais do que a gente já falou, o conceito diz o seguinte, que polícia comunitária é o quê? É uma filosofia e estratégia organizacional. Então veja que envolve a organização, não só o policial, né, que proporciona uma parceria entre a população e a polícia. Baseia-se na premissa de que tanto a polícia como a sociedade devem trabalhar juntas para identificar, priorizar e resolver problemas contemporâneos, tais como crime, medo do crime, desordens físicas e morais, e em geral a decadência do bairro, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Isso aí é bizu, viu? Então veja assim que no trabalho que está sendo dito aí, de trabalhar junto, né? O papel da população de trabalhar junto seria identificar, priorizar e resolver problemas contemporâneos, né? Junto com a polícia. Nem vai a população trabalhar só e nem vai o policial também trabalhar só. Então traz uma nova ideia de polícia, de policiamento, né? A polícia comunitária traz uma nova ideia nesse sentido de participação. Então, na prática, a polícia comunitária, como filosofia de trabalho, difere do policiamento comunitário também, que é a ação de policiais. Isso aí muitas vezes é confundido entre as pessoas, né? Diferente de polícia comunitária e policiamento comunitário. Polícia comunitária é a filosofia do trabalho. E o policiamento comunitário é a ação de policiar junto à comunidade. Certo? Então, dentro de uma instituição, devemos não ter apenas o policiamento comunitário, a ação de policiar. Devemos ter, sim, a filosofia de polícia comunitária em todos os setores, para que possam favorecer essa questão do policiamento comunitário. Então, a polícia comunitária deve ser interpretada como filosofia organizacional, indistinta a todos os órgãos de polícia, né, e pertinente a ações efetivas com a comunidade. Certo? Então, até o próximo momento.